Tá, vamos lá. Duas coisinhas para fechar: gráficos paramétricos. Então, o que seria um gráfico paramétrico? Por exemplo, vamos supor que eu queira plotar duas funções. Vou colocar aqui, por exemplo, quero plotar seno e cosseno. E eu vou plotar, sei lá, de 0 a 20. Só faltou fechar aqui o colchetes. Tá? Então, eu tenho esse gráfico aqui onde eu tenho, por exemplo, duas funções em função do tempo. O gráfico paramétrico seria um gráfico que vai fazer o seguinte: vai tomar, por exemplo, o x como parâmetro, o tempo, ou no caso x aqui, não estou falando em tempo, mas o x aqui, tá? E a gente faz um gráfico de como a curva vermelha se compara com a verde para o mesmo instante de tempo. Por exemplo, se eu fizer um gráfico paramétrico de seno com cosseno, ó, quando uma for 0, a outra vai valer 1. Então, eu teria um ponto lá no eixo x 0 e no eixo y 1. Eu vou plotando um valor contra o outro. Vou ter pontos onde elas são iguais e um ponto onde ela atinge um máximo e essa atinge 0. Então, para fazer esses gráficos paramétricos, a gente simplesmente, tá, o que a gente faz é tirar esse colchete daqui e colocar aqui no final. Então, claro, o gráfico de seno contra cosseno, tá, daria um círculo unitário, ou seja, qualquer ponto aqui, né, vai estar relacionado com o seno, as coordenadas em x aqui o cosseno e y o cosseno. Tá? Então, ó, inicialmente, ó, seno aqui, ó, seno vale 0, não, desculpa aqui, ó, seno vale 0 e cosseno é 1, tá? E aí, basicamente, toda vez que um é 0, o outro é 1, e eles seguem uma trajetória, né, uma órbita em cima desse círculo. Estou fazendo um gráfico para o mesmo instante, para o mesmo valor x, o gráfico de seno contra cosseno, tá? Seria esses pares de pontos para um dado instante x aqui, para um dado valor de x. Tá? Vamos fazer com outra aqui, ó, por exemplo, se eu fizesse o gráfico como eu fiz lá anteriormente, vamos copiar até ali, ó, esse gráfico do... Deixa eu pegar aqui da EQ3. Então nós tínhamos a EQ3. Vamos só pegar, só conferir. Isso. Aí nós podemos fazer um gráfico, então, por exemplo, ó, do EQ3 com a derivada de EQ3 em relação ao tempo, como a gente tinha feito lá anteriormente. Tá? Então eu posso fazer aí de 0 a 20 também. Ok? Então, novamente, eu tenho um gráfico aqui ó, da função, que é a vermelhinha aqui, contra a derivada dela. Então, eu posso fazer um gráfico para o mesmo instante de tempo da curva da equação contra a derivada dela. Então, esse é um gráfico paramétrico também. Ó. Posso tirar aqui. Ó. Coloco um colchete. Ó, ele vai me dar essa ordem interessante. Vou até podemos botar até um pouco mais aqui. Não vai adiantar muito. Mas o que acontece? Ó? Uma vai partir de 1, a outra de 0,5. Tá? Ó, uma parte de 1 e outra de menos 0,5. Tá? Então, esse seria o primeiro ponto. Ó. Então, aqui nós estamos plotando a equação 3, o valor dela e o valor da derivada no eixo y. E a gente acompanha como uma varia em relação ao outro ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo a gente está fazendo isso aqui a gente estaria fazendo isso aqui. Ó. Até que ambas, né, tendem a 0. Tá? Então, a gente vai usar isso mais adiante ali quando a gente trabalhar com sistemas de equações, né? A gente trabalhar com os chamados planos de fase. Então, para fechar, só que eu tinha prometido dos gráficos animados, tem muitas ferramentas de gráficos no Maple, tá? Está nesse pacote Plots. Esse with é uma forma de carregar novos comandos que estão específicos de um dado para um dado assunto. Então, se a gente pegar o Plots, tá, ele dá várias ferramentas de gráficos. Então, vocês podem olhar depois ali no Help. Tem gráficos animados, tem gráficos interativos, gráficos com pontos, por exemplo, usando point plot. Então, vocês têm várias ferramentas. Tá? O Animate, esse é um bem bacana. Aqui. Que ele permite criar gráficos animados, tá, em relação ao parâmetro. Vamos ver o que seriam esses gráficos, então. Ó. Então, por exemplo, se eu tivesse lá aquela curva que a gente tinha feito um gráfico antes, ó, exponencial de menos k vezes t, e, sei lá, t de 0 a 6. Aí, claro, não tem o valor de k, né?
mas eu tenho que atribuir um valor e fazer um gráfico. Então imagine se eu quisesse fazer aquele gráfico, mas eu quisesse fazer para vários valores de K e eu quisesse criar uma animação, vendo como a curva se comporta quando eu mudo o valor de K. Então para isso eu uso o comando animate. Como é que eu altero aqui então? Funciona da seguinte forma, vocês podem até pegar o plot, né, como base que vocês tentariam fazer. Aí vocês vão escrever da seguinte forma, a sintaxe está ali nesse help aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que fica e vocês podem testar variações. Olha. Funciona assim, animate. Tá? Então, o plot. Então, plot é o comando que a gente está usando. Tá? E a gente coloca entre colchetes a expressão e o intervalo. Tá? Então, seria o que iria lá dentro do comando plot. Aí, como que vocês querem variar o parâmetro? Nós queremos variar o parâmetro K. Então, K vai variar, sei lá, de 1... A variação é ponto, 4. Né? E aí o que acontece? Vocês vão clicar em cima do gráfico, nota que vai aparecer o valorzinho aqui K igual a 1 e alguns botões adicionais. Se vocês clicarem no play, olha o que vai acontecer com o gráfico. Ó. Ele vai mostrar a curva para diferentes valores de K. Eu posso aumentar o número de frames para tornar ela mais rápida ou mais lenta. Posso acelerar aqui, na verdade, também. Ó. Eu posso mexer na velocidade aqui, ó, quadros por segundo. Ó. Então eu posso colocar, ó, e ver como a curva vai se comportando com o valor de K. Então ele vai variando o valor de K e vai fazendo um gráfico da curva para a gente ver como é que fica. Então fica bem bacana de ver. Aí vocês podem fazer várias combinações agora. Vocês podem pegar aqui, ó, só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Posso fazer um gráfico, por exemplo, de seno, sei lá, mudando a amplitude do seno de t. Então, Z, sei lá, de 0 a 2π. Vou mudar o K, sei lá, de -1 a 1. Então, o que vai acontecer com a minha curva? Então, eu venho aqui, ó, clico no play, ó. Então, ele vai mostrar o gráfico dessa função K seno de t com o K variando de -1 a 1. Eu só estou mudando, né, digamos assim, a amplitude dela. Então, vocês conseguem fazer animações de gráficos como eles variam, né, quando a gente muda um parâmetro. Inclusive, a gente pode colocar isso lá naquele gráfico, alguma coisa parecida lá no nosso gráfico paramétrico. Vamos fazer daqui a pouco. Uma coisa legal que dá para fazer também é a gente fazer animação não variando no parâmetro, mas variando o tempo. Isso é bem legal de fazer. Então, por exemplo, se eu pegar essa aqui, ó, eu posso fazer algo assim. Ó. Eu vou fazer um gráfico exponencial de -t só, porque eu não vou variar o K. Tá? E meu t vai variar de 0 até, daí é um valor K. Tá? E eu vou fazer então, como eu fazer de 0 a 6, vou fazer meu K aqui variar de 0 a 6. Tá? Vamos tirar esse optional frames aqui, vamos deixar o padrão. Ó. Então ele não vai plotar nada. Mas olha o que ele vai fazer quando eu apertar o play. Ó. Ele vai mostrar como se fosse assim uma animação, se fosse fazendo uma medida, sei lá, de um experimento, como ela estaria variando com o tempo. Então note que eu faço a animação, ó, agora o meu parâmetro K não está aqui, eu faço o meu tempo variar de 0 a K, tá, que seria a faixa do meu intervalo, e eu faço a faixa desse intervalo, então variar no intervalo de tempo que eu quero, tá? Ele vai de 0 a 6. Então ele vai me mostrar aqui, ó, como ele varia com o tempo. Por exemplo, vocês podiam usar isso aqui, ó, para fazer coisas do tipo, ó. Vocês vão ter lá problemas de cinética, por exemplo. Aqui, claro, a gente vai colocar duas expressões, a gente tem que colocar entre colchetes, ó. Vamos dizer que a gente tem uma expressão aqui, ó, 1 menos kt, e vamos colocar uma segunda expressão, ó, C1 menos exponencial, sei lá, de menos 0,2 vezes t, fazer um decaimento um pouco mais lento. Fecha colchetes. Só note que para botar mais de uma expressão é só botar entre colchetes duas ou mais expressões aqui. Tá? Eu coloquei duas, ó. Então vocês conseguem ver, por exemplo, ó, como uma função acompanha com a outra. Vocês podem mudar aqui a velocidade, ó, se quiserem ver mais lento, né? Então vocês conseguem ver, ó, a concentração, por exemplo, de um cairia, da outra aumentaria, vocês conseguem fazer uma animação do processo. Então é só mais uma coisa mais estética mesmo.
Tá? E claro que vocês podem fazer também, por exemplo, se a gente pegar aqueles exemplos de antes ali, ó, quer ver? Vamos pegar esse aqui, ó. Dá pra gente fazer uma animação disso aqui também. Na verdade, vamos fazer dos dois aqui, ó. Podemos pegar aqui, ó. Só copiar e colar lá embaixo. E aí a gente faz uma versão animada. Então podemos fazer aqui um animate, plot. Opa. Aí vírgula, abre colchetes. Vai até o fim. Então, só fazendo a mesma forma aqui, ó. Igual a 0 para cá. K igual a 0. Então, vocês podem fazer um gráfico deles ó, simultâneo, né, andando junto. Ou vocês podem vir aqui, ó, na verdade vamos aproveitar aqui em cima. Essa seria a versão animada daquele gráfico que a gente fez, as duas variáveis, né, ela e a derivada dela indo com o tempo. Ou vocês podem aqui ó, fazer um gráfico paramétrico, ó, lembrando, o gráfico paramétrico basta a gente tirar o colchete daqui e colocar aqui no final. Vocês podem fazer um gráfico também, ó, de como uma vai variar com a outra em relação ao tempo. Ó. Interessante. Então, dá para fazer com essa ferramenta análises bem interessantes, né? Usando o comando animate. Então era isso, pessoal. Obrigado pela atenção, bons estudos.